seu Manuel Joaquim, o suíço, estava à beira da estrada, esperando carona. Quando veio um tempo... Por que não pode ter suíço com esse nome? Pode, o senhor Manuel Joaquim, suíço, natural lá. Ele estava na beira da estrada, esperando a carona. Precisava ir para a cidade, mas não vinha carona nenhuma. Foi escurecendo. Ele olhava no horizonte, não via nada. De repente, além da escuridão da noite, as nuvens foram se acumulando, que ele foi ficando escuro e começou a chover. Mas era um toró tão violento que ele não enxergava 1 metro acima do seu, na frente do seu nariz. Apavorado, ele começou a rezar a Nossa Senhora de Fátima, a santa de muita devoção da Suíça, pedia a ela que ajudasse, que aparecesse ali na frente dele um automóvel, alguém que pudesse lhe dar uma carona. Foi com emoção quando ele viu que veio se aproximando dele. Ele não conseguia enxergar direito, porque um dos defeitos naturais do ser humano é não ter limpador de para-brisa nos olhos quando chove. Talvez seja para que você, quando chove, não saia na rua. Aliás, foram esses mesmos suíços que inventaram o limpador de para-brisa. A única coisa que o brasileiro fez foi colocar fora do vidro, porque originalmente ele tinha feito do lado de dentro. Então ele ali, de repente ele vê que está chegando perto dele um automóvel. Aquele automóvel vinha devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ele não deixou nem o carro parar. Como estava bem devagarinho, ele entrou do lado do carona, sentou, fechou a porta. Graças a Deus, obrigado, minha Nossa Senhora, muito agradecido de eu poder estar dentro desse automóvel, muito obrigado. Falando assim num suíço clássico, né? E foi limpando assim o rosto, aquele suor, e o carro devagarinho ainda. E quando ele foi agradecer ao motorista, não tinha motorista. As pernas daquele senhor começaram a tremer. Ai, meu Jesus, meu Nossa Senhora, estou num carro mal assombrado. O carro... E aqueles carros que tem trava, que quando fecha a porta ele trava sozinho. Travou. E ele não sabia onde estava a manivela, aquele calor ali dentro, chuva lá fora, escuro, aquele farolzinho muito fraco, ele não via nada, e o carrinho dele falava, meu Deus, quem será que está levando o seu automóvel? E ele começou a rezar, e liberta, mas eu nunca mais falei, para que eu fui entrar naquele carro, para que eu fui abrir a porta, eu estava desesperado, e o carro indo, de repente naquele soslaio da luz, num relâmpago, ele viu que estava numa descida, e o carro começou a pegar a velocidade, e ele ali tentando frear, não tinha freio, não era carro de autoescola já tem freio do outro lado também, e ele ali, tomara que para, e o carro vai pegando velocidade, e mais um relâmpago, e ele vê uma pirambeira lá embaixo, e ele começa a ficar desesperado. Quem será aquele mau espírito que estava dirigindo aquele automóvel? Ele estava apavorado. Quando ele estava quase que o carro caindo no desfiladeiro, surge do lado de fora do carro uma mão, e aquela mão pega o volante e puxa, e o carro e parou, ele abriu aquela porta e saiu chorando e não olhou para trás. Você numa situação dessa, surge do nada uma mão, não esperou para agradecer, e ele foi feito um doido, e correndo naquela tempestade. Quando ele viu uma luz acesa, ele ficou feliz da vida. Aquilo era uma mercearia, um armazenzinho, e ele entrou esbaforido. Ele estava muito cansado, pediu uma água, e limpou. Eu não conto, eu passei as experiências mais terríveis da minha vida. Agora eu acredito em assombração. Existe assombração, porque eu fui vítima. Hoje quase que a assombração me procura pela beira. Eu estava
Eu estava na beira da estrada. Eu estava a esperar um automóvel, uma carona. O senhor, e ele contando para o dono do bar, o senhor não vai acreditar. De repente, me apareceu um automóvel. Ele estava vagarosamente e eu pensei que era para mim. Preço não vale oferecido quando não tiver certeza. E eu me adentrei e pus aquele cinturão. E aquele cinturão depois não se soltava, porque nessa hora nada funciona. O senhor não vai acreditar. O carro estava a andar sozinho. Não havia motorista. Eu vi com esses olhos que a terra ou a chuvada comeu. Quando ele estava ainda a contar aquele episódio, chega no mesmo armazém dois senhores, sujo de barro, molhado, suado. Um olha para o outro e falou: não era ele! Foi ele que entrou no carro quando nós estávamos empurrando o carro lá atrás. Era ele! O que você pensou que fosse? Não era assombração. O carro estragou. Os dois homens saíram e foram empurrando devagarinho. Como estava chovendo. E por graça de Deus, o próprio motorista correu, enfiou a mão e puxou o volante. Às vezes o fenômeno não é aquilo que a gente pensa. Essa é uma tática do encardido. Então, primeiro ele escurece a sua visão. Ele faz com que você não enxergue. Você dá graças a Deus que apareceu ali aquele bendito carro que ia salvar você e quase você morreu naquele carro. E você já pensou que fosse forças? Não. Ele reduz. Ele faz com que você torne-se cego e cega para as outras árvores do paraíso. Marido e mulher, quando se deixa iluminar, ao contrário, apagar o facho da sua luz, começa a olhar árvore isolada. Eu não vejo mais as qualidades da pessoa. Eu não vejo mais os valores que a pessoa tem. Eu não vejo mais a luta da pessoa. E com um detalhe impressionante: Jesus é um espetáculo. Quando Jesus disse que à medida que você medir os outros, você vai medir a si mesmo. Ou melhor, quando Jesus disse que à medida que você mede os outros, vai ser usado para medir você, Jesus também estava querendo dizer que a primeira pessoa que vai fazer isso será você mesmo. Quando eu começo a treinar os meus olhos para ver as coisas no outro, logo... Bitola. Sabe o que é bitola? É aquele trilho. Por que o Brasil, sendo um país continental, não tem praticamente rede ferroviária? Olha o que a bitola faz. Você vai na Europa, você atravessa a Europa inteira, você vai de Lisboa a Moscou, vai de trem. E trens que andam numa velocidade fabulosa. Por que no Brasil não temos? Porque foram comprados há muitos e muitos anos atrás. As bitolas que eles não usavam mais lá, ofereceram para nós lá nos Estados Unidos. Ofereceram ao governo. Como o Brasil emprestava dinheiro, uma parte do dinheiro que emprestava vinha em máquinas, em trilhos, e vieram aquelas bitolas menores. Toda a bitola dos trens brasileiros são mais estreitas. Sendo mais estreita, o trem tem que ser menor. Tem que andar numa velocidade menor. É questão de eixo. E hoje nós temos um problema sério das rodovias, um problema sério dos transportes, um problema sério do transporte aéreo, porque a bitola usada na nossa rede ferroviária é ultrapassada. O encardido vai fazendo isso. Então ele bitola. O que é uma pessoa bitolada? É uma pessoa que não consegue sair. A pessoa põe uma coisa na cabeça e não tem quem tira. E quem, se não tivesse aparecido aqueles dois senhores que estavam empurrando o carro, quem iria esclarecer ao querido suíço, o senhor Manuel Joaquim, que aquilo eram duas pessoas e não o espírito do mundo que queria matar ele? O encardido então faz isso, ele bitola o seu olhar. Ele faz você enxergar. Repito, ele começa com uma pergunta: é verdade? O portuguesinho suíço não inventou. Ele não mentiu.
Não era mentira, era verdade. Mas era verdade que ele estava experimentando naquele momento. É verdade que vocês estão proibidos de comer essa fruta. Veja o que encardido